Olá, turma. Professor Anderson gravando mais um vídeo para vocês. E nessa aula aqui eu quero explicar para vocês como é que vocês fazem como é que faz, né, para manipular uma lista de duas dimensões usando o while em Python, tá? Que é o comando de repetição. Então aqui para começar, eu tô com esta imagem aqui, ó, para ajudar você visualizar a questão dos índices, tá? Então veja, aqui a gente tem uma matriz, tá? Na linguagem da lógica de programação, a gente falaria que isso aqui é uma matriz dimensional, que ela tem linhas e colunas, tá bom? E ela tem dois índices, o índice da linha, o primeiro índice, né? Aqui esse first index é o índice das linhas, e o second index é o index ou o índice das colunas, tá? Então, por exemplo, para mim acessar este valor aqui, essa casinha aqui, ó, essa caixinha aqui, que índice que eu tenho que acessar? Eu tenho que acessar o índice 1, 1. Aí ele vai estar referenciando este valor aqui. Uma coisa é o índice, outra coisa é o valor, tá? Por exemplo, índice 3, 4. Né? Se eu pegar o índice 3, o primeiro índice for 3, o segundo índice for 4, eu vou estar acessando essa casinha aqui, esse valor aqui. Tá? Então, a gente tem que estar bem entendido nessa questão de que aqui eu tenho uma lista, né, uma variável composta de duas dimensões, quer dizer que vai guardar uma certa quantidade de valores lá dentro. Eu tenho uma dimensão dela, que ela é de 5, ó. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5 colunas e 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então ela é de 5 por 5. 5 por 5 significa que aqui dentro eu posso guardar, armazenar 25 informações na mesma variável, na mesma referência, tá? Eu vou ter um nome aqui, né? Eu vou estar referenciando, né, pelo nome e pelo índice, pelo primeiro índice, pelo segundo índice, o índice da linha, o índice da coluna. Eu posso acessar qualquer um desses valores aqui dentro. Acessar tanto para mim gravar a informação ali dentro, quanto para mim recuperar, né, aquela informação, substituir, verificar se tem dados e tal. Então a ideia aqui é a gente ver, né, ou exercitar como que a gente vai manipular uma estrutura como essa e como que a gente faz ela em Python, tá? Aqui o objetivo, é sempre bom lembrar que o objetivo é você entender esse mecanismo, tá, de referência, de índice e tal, que vai funcionar para qualquer linguagem de programação. O Python, para uma estrutura de dados equivalente a essa matriz, seria a lista. A gente poderia usar a lista, tá? Por quê? Porque a lista automaticamente ela é indexada dessa mesma forma, começando no índice 0, ela é automaticamente indexada. Ela, na verdade, em Python não tem tamanho fixo, mas aí a gente dá um jeito de criar ela aqui com tamanho fixo, né? Só para a gente exercitar, que a ideia é a gente entender a parte da lógica de como acessa, tá? Como que utiliza. Então, para nosso exemplo aqui, vamos criar uma lista de 4 por 4, tá? Vamos criar essa lista de 4 por 4. Então, eu vou chamar ela de lista 1. E para mim criar essa lista de 4 por 4, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter, para ela ser de duas dimensões, eu tenho que ter uma lista, e dentro dessa lista eu tenho que ter outras listas, tá? Então eu teria que ter uma lista com 4 itens lá dentro, tá? Uma lista com 4 itens lá dentro, ó, com 4 outras listas lá dentro, e cada uma dessas listas vai me armazenar 4 valores. Ó, como é que fica? 1, 2, 3, 4. Estou pondo os números aqui sequenciais, justamente para você poder
para você poder visualizar isso. Ó. Eu tenho uma lista. Deixa eu aumentar o zoom aqui um pouquinho. Eu tenho uma lista. E dentro dessa lista eu tenho outras 4 listas. Tá? E cada uma dessas listas eu armazeno 4 itens. Tá? Então aqui eu tenho e cada item desse aqui é como se fosse uma linha, né? Linha 0, linha 1, linha 2 e linha 3. Tá? Então eu consigo fazer esse acesso. E dentro de cada uma dessas linhas eu tenho também a minha referência, que seria meu segundo índice, que seria o índice da coluna. Eu tenho a coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Uma outra forma de eu visualizar isso aqui, se eu quiser ficar sem ser de uma maneira linear aqui, ó, eu posso fazer assim, ó, empilhar aqui, né, na hora de formatar aqui a minha lista no Python, ele permite eu fazer isso. E aí eu tenho uma lista e dentro dela eu tenho outras 4 listas e cada uma dessas listas armazena 4 itens. Tá bom? Cada uma delas armazena 4 itens. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o primeiro item de cada lista como none, tá? Que seria a ideia que a gente quer preencher depois, tá? Eu vou deixar aqui dessa forma inicialmente, mas vocês têm que entender isso, que para mim acessar aqui, ó, por exemplo, se eu imprimir a lista na posição, se eu quiser imprimir o conteúdo da lista na posição 1, que seria linha 1, né, que seria o primeiro índice, e na coluna 0, o que eu vou imprimir? Eu vou estar imprimindo aqui, ó, primeiro índice seria essa linha 1, né? Linha 0, sendo que começa em 0. Linha 1. E aqui o meu item, minha coluna 0 da lista 1 é none. Tá? Então, se eu executar isso aqui, ele vai imprimir aqui para mim. Então, veja, eu posso acessar diretamente. Espera aí. Aqui é porque eu errei o nome, ó. É lista 1, tá? Ele falou, ó. Name list is not defined, tá? Esse tipo de erro aqui, pessoal, é bem comum, tá? É bem comum. Quando a gente tá aprendendo lógica, geralmente o professor lá fica lá enjoado. Pessoal, essa variável aqui não tem, essa variável não existe. Ou então, esse nome aqui que você usou aqui tá com maiúscula ou tá com minúscula, né? E tá diferente. Então o programa não vai achar. É por isso aqui que a gente dá tem esse rigor lá na hora de ensinar, tá? Que a gente fica batendo essa tecla. Porque quando chega aqui nessa parte da programação, essa parte da programação aqui, não tem como você burlar o computador, não tem como você falar, considera aí, Python, considera aí a linguagem que você estiver usando, considera que isso aqui é isso aqui. Se você não colocar direito, o computador não entende. O computador, ele é preciso, tá? Ele executa exatamente o que você está mandando. Quando você manda imprimir aqui lista na posição, né, lista com L maiúsculo, olha aqui, eu troquei aqui para vocês verem que existe diferença, tá, nas linguagens de programação. Ó, vou colocar lista 1. Olha, tá até sugerindo para mim lista 1. Ó, mas se eu gerar isso aqui, ainda vai dar erro. Por quê? Lista 1 com L maiúsculo é diferente de lista 1 começando com L minúsculo, tá? Então, por isso que você vai enfrentar um monte de erro aí se você não tiver atenção nesse detalhe, tá? Porque o nome de uma variável ali no seu escopo, ela tem que ser idêntica. Se você está referenciando ela, a partir daquele momento ela tem que ser idêntica. Inclusive na questão de letras maiúsculas e minúsculas, tá bom? Então, foi bom dar esse erro aqui que eu aproveitei para dar essa parte aqui nessa explicação para vocês. Ó. Então, lista 1, ele vai imprimir ali none, tá? Beleza? Então, como que eu faço então, pessoal, para mim percorrer, acessar esses itens aqui linha a linha, ó, linha a linha, como é que eu faço? Né?
eu posso fazer, o padrão, né, nas linguagens de programação vai ser eu começar com um, vai ser eu começar com, vai ser usar um laço de repetição, né? Na verdade, se eu estiver trabalhando com uma estrutura de duas dimensões, eu vou usar pelo menos dois laços, em geral, né? Em geral, eu vou usar dois laços. Então, eu vou usar aqui um índice para a linha, vou começar ele com zero, e vou fazer aqui um enquanto. Enquanto i linha for menor que 4, 4 é o quê? 4 é o tamanho, quantidade de linhas que eu tenho, né? Eu tenho 4. Eu posso, aqui no Python eu posso fazer assim, ó, len lista 1. Ele vai me falar quantos itens tem dentro dessa lista externa, dessa lista pai aqui, ó. É como se fosse uma lista pai e umas listas filho aqui, tá? A gente tem essa visão também. É comum você ter essa visão. Então aqui eu vou executar enquanto o meu índice de linha for menor que a quantidade de linhas. Lembrando que aqui dentro, ó, meu i linhas, eu tenho que fazer o incremento, fazer ele receber mais um, senão dá um laço infinito. E aqui dentro eu posso fazer por exemplo, uma impressão da minha lista 1, posso fazer impressão na minha posição e linhas. Se eu fizer isso aqui no Python, o Python aceita, tá? Se eu usar só um índice, só o primeiro índice, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir para mim aqui a linha inteira, tá? Ele vai fazer isso, ó, vai imprimir a linha inteira. Opa, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Aqui que eu chamei de linha e aqui eu chamei de ilinhas, né? Ó, tá vendo como é que é, ó? Esse erro aqui é o mais comum, ó. Ilinhas is not defined. Ilinhas não está definido. Por quê? Porque aqui eu chamei de ilinha, né? Índice da linha, e aqui eu tô chamando ilinhas. Vou deixar aqui no singular, ó. Aí ele imprimiu aqui A0, A1, A2, A3. E aí, quando ele imprimiu A3, ele fez 3 mais 1, 4, e linha passa a valer 4. Aí ele veio aqui e verificou. E linhas, né, que está valendo 4, é menor que quantidade de linhas. Quantidade de linhas aqui, como ele recuperou aqui com esse comando len aqui, ele retornou, ó, o número de itens do container. E aí ele retornou 4. Então, 4 é menor que 4? Não, não é menor que 4. Aí ele saiu e interrompeu a execução. Tá? Então, a maneira tradicional aqui de eu fazer percorrer esses itens é assim, tá? Então, veja. Eu posso fazer um acesso linear aqui, ó. Vou chamar aqui acesso linhas e colunas. Em que direção? Da esquerda para a direita e de cima para baixo, tá? Eu estou fazendo isso aqui, ó, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Aqui eu vou já colocar eu vou fazer aqui agora a leitura das colunas, porque eu quero exibir aqui item por item. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu vou deixar esse while aqui e vou criar um novo while aqui dentro. Por quê? Porque minha ideia é que para cada linha eu vou percorrer as minhas colunas, tá? Então veja, aqui a maneira correta de eu fazer aqui, como eu estou trabalhando com 4x4, eu já sei que o número é 4. Mas eu também vou pegar aqui a quantidade de colunas, tá? Eu vou usar recursos do Python aqui para me falar quantas colunas tem. Então vou usar aqui o len,
Tá? Então ele vai fazer, ó, para cada linha aqui, ele vai fazer isso. Para cada linha, ele vai testar quantas colunas tem na minha lista 1. Aí, quantas colunas na onde? No meu índice de linha. Em cada linha ele vai fazer isso. E aí aqui, o que eu vou fazer? Como eu tenho que fazer para cada linha, na linha 0 eu tenho que fazer o 0, eu tenho que fazer o 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, depois eu tenho que fazer 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, eu tenho que fazer isso aqui para cada linha, tem que fazer a combinação, né? Aqui no caso, toda vez que eu mudo de linha, toda vez que eu começo uma linha nova, aqui eu tenho que começar, o meu índice de coluna também ele tem que começar no 0. Por quê? Porque eu quero fazer aqui exatamente dessa forma, da esquerda para a direita, ó, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Fazer assim, ó, tchum, 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 né? E vou fazendo dessa forma, tá? É uma maneira que eu tenho de percorrer aqui. Percorrer essa estrutura. Então aqui eu vou fazer até e coluna for menor que quantidade de colunas. E aqui dentro é que eu vou imprimir minha célula, como se fosse minha célula, e aqui eu tenho que fazer a incrementação da minha coluna. A incrementação da linha, observe aqui, pessoal, que ela tem que ficar fora desse laço aqui, tá? Porque senão dá errado. Senão dá errado, tá? Porque aqui eu tenho que fazer, para cada linha, eu tenho que fazer vai ser 4 colunas, né? Fazer 4 células para cada linha. E aí quando eu termino as células, aí sim que eu vou passar para a próxima linha, que aí ele vem aqui, incrementa, ó, ele sai fora aqui, incrementa e vai para a linha 2. Para a segunda linha, na verdade, né? Ele faz a 1, faz a 0, depois faz a 1, depois a 2, depois a 3. Quando ele incrementar aqui virar 4, fica falso, ele sai, tá? E aí, quando ele vai cair aqui nessa parte aqui, ele começa sempre com 0, a coluna. Então ele vai fazer para a coluna 0, para 1, para 2, para 3. Quando for 4, ele vai também sair fora. E aí ele cai nesse outro segundo laço aqui, tá? Ele cai para o laço externo. Tá? E a ideia aqui é que eu vou imprimir 1 a 1 aqui. Vou imprimir linha, coluna. Ó. Tá vendo? Ó? Ficou meio estranho, ó, mas deu para ver. Ó. Isso aqui é a linha 1, né? A primeira linha, né? Que é a linha 0. A linha 1 é o de índice 0. A linha 2, que é o de índice 1. A linha 3, que é o de índice 2. E a linha 4, que é o de índice 3, tá? Aqui ficou muito estranho, ficou. E se eu quiser imprimir na frente aqui, né? Eu posso fazer o seguinte, ó. Já complementando para vocês, por exemplo, o print, ele tem um parâmetro, né? Que eu posso colocar aqui nele, ó, o final. O que eu quero no final, né? O final, depois que eu executo o print, o que eu quero fazer? Eu posso, o padrão dele é esse barra N aqui, ó, que esse barra N significa quebra de linha, ele quebra a linha. Quer dizer, ele retorna para o início da linha, da próxima linha. Se eu quiser que ele não faça nada, ou que imprima um outro caractere, basta eu colocar esse parâmetro aqui, ó, end, e aqui dentro eu coloco o que ele quer imprimir. Se eu não quiser que ele imprime nada, ele não imprime nada. Se eu quiser que ele imprima uma vírgula, por exemplo, olha aqui, ó, uma vírgula e um espaço. Olha como é que vai ficar, ó. Tá vendo? Aí ele ficou todo compridinho assim. Aí o que eu poderia fazer se eu quisesse mudar de linha realmente a cada linha? Eu poderia fazer um print vazio aqui, ó. Pra ele pular de linha. Um print padrão que vai estar fazendo uma quebra de linha, na verdade. Ó. E aí ele faria assim, ó. Tá vendo? Ó, imprimiu certinho assim, tá? Beleza? Eu posso pôr só um espaço. Ó. Tá vendo? Ele imprimiu item por item. Tá? E se eu quiser colocar um hífen, ele vai e coloca um hífen. Aí você fala assim, ah, mas professor, aqui ele está imprimindo um aqui no final, não quero que ele imprime. Então aqui você teria que usar já seus conhecimentos de decisão e fazer tipo uma decisão aqui, ó.
Se a coluna, se a coluna, se I coluna, né, for igual a quantidade de colunas menos um. Que aí para você saber que você tá na última, né? No último índice, menos um. Se quantidade de coluna, se o índice da coluna for igual a quantidade de colunas menos um, quer dizer, você vai estar no. Se a I coluna aqui é a última, é o seu último índice, né? Seu último índice, no caso aqui seria o 3, você imprime normal. Se não, você imprime com o seu finalizador ali, tá? Então esse aqui é só um adendo aqui para você saber, eu quero fazer desse jeito. Aí não tem jeito, aqui você vai ter que usar uma forma mais padronizada aí, você usar a decisão, tá vendo? Aí eu coloquei só intermediando aqui, tá? Aí eu posso pôr vírgula, e aí quando ele estiver aqui na coluna, no último índice, ele não vai fazer, não vai imprimir, tá bom? E aí, nesse caso, tá vendo aqui que agora ele tá saltando uma linha extra? Por quê? Porque a última linha que ele tá, a última célula que ele tá imprimindo é essa. Ele tá imprimindo na frente das demais, tá? Na frente das demais, porque aqui eu tô dando comando para ele imprimir vírgula e um espaço. Então ele imprime none, ele imprime isso aqui, ó. A primeira vez que ele imprime isso. Segunda vez ele imprime isso, ó. O 2, vírgula, espaço. A terceira vez ele imprime isso aqui. O 3, espaço. E aí a quarta vez ele imprime só o 4. Por quê? Porque ele cai na última linha aqui. Na última célula, desculpa, na última célula, que é, aqui vai ser linha e a coluna 3, vai ser sempre coluna 3 aqui, tá? Que é a quantidade total que a gente pegou aqui, menos 1. E aí, nesse caso, se eu quiser, eu posso tirar esse print aqui, ó, que aí ele vai imprimir certinho. Aí, ó, tá vendo? Então, isso aqui é só mais um adendo para vocês, tá? Vou fazer agora a leitura daqueles dados lá da minha lista, desse quando for none, tá? Eu vou fazer a leitura. Então, eu quero fazer a leitura desses dados, tá? Vou duplicar aqui. Vou reciclar essas informações aqui. E vou fazer aqui, leitura quando for none, tá? Então a ideia é que eu vou ler aqui, vou preencher quando for none, tá bom? A minha ideia é de eu preencher quando for none. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, aqui dentro, né, para mim verificar, né? Eu tenho que verificar se lista 1 na posição I linha, na posição I coluna, né, na primeiro índice, segundo índice, se ele é se is none, tá? Que é no Python você testa assim. Se ele for none, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou ler o valor. Aí eu vou usar aqui, vou usar uma conversão de int, input, e vou digitar aqui, essa parte aqui eu não vou precisar, tá? Eu não vou imprimir nada. E aqui digite o valor para a célula. Vou colocar até assim, ó, para a célula, e vou colocar aqui eu vou chamar de posição, tá? Em vez de célula, vou chamar de posição. Posição. Aqui eu vou usar uma string formatada. Para mim falar aqui qual linha, para a pessoa saber onde que ela está digitando. Em linha e coluna. Vou dar uma melhoria aqui nisso aqui.
aqui a gente pode fazer assim, ó, para ficar mais legível um pouquinho. Aqui não é a melhor forma ainda, mas vou deixar assim mesmo, tá? Tá? Só para ficar bem visível aqui, ó. Tá? Então, ó, é o int. Dentro do int tem meu input. Meu input está sendo uma string formatada. E aqui dentro eu vou informar a pessoa. Digite um valor para a posição e linha e coluna. Quando que ele vai mostrar isso aqui e vai ler? Quando o valor que está lá naquela posição, naquela linha, naquela coluna, naquela determinada linha, naquela determinada coluna, for none, tá? Então, no caso, vai ser nesses casos aqui, onde a coluna for zero, tá? Todas as colunas zero, que o segundo índice for zero, isso aqui vai acontecer. Mas não é porque porque a coluna é zero. Na verdade, a gente sabe que nesse modelo que a gente usando aqui, que a gente está usando aqui, vai ser zero. Mas o que ocorre é que a gente tem a gente tem um teste aqui, né, baseado no valor. Então, se eu executar isso aqui duas vezes, as primeiras vezes ele vai pedir para inserir, a segunda vez não, tá? Ó, tá vendo? Ó, 0, 0. Vou digitar aqui. Vou digitar outros números aqui diferentes. Ó, 1, 0. 2, 0 e 3, 0. Tá? Então, ó, na linha 0, coluna 0, linha 1, coluna 0, linha 2, coluna 0, linha 3, coluna 0. O índice, aqui é o índice, né? Vocês têm que lembrar que é sempre o índice. Então, a linha 3 não é a terceira linha, né? Ela é a quarta linha, tá bom? Isso aqui é importante vocês estarem ligados. Beleza. E aí, se eu imprimir, como que eu vou fazer para imprimir? Ó? Eu vou dar uma melhorada nessa parte minha aqui de impressão. O que que eu vou fazer? Eu vou transformar esse trecho de código aqui, ó, vou transformar ele numa função, tá? Vou transformar ele numa função. Vou copiar ele aqui. Vou fazer uma indentação aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ele vai deixar eu indentar. Ah, ele deixa. Aqui no Colab deixa. E aqui vou definir a função, ó, def, e vai ser uma função para exibir matriz, tá? Exibir lista, vou chamar lista 2D, tá bom? E aqui ele vai receber um parâmetro, que vai ser a minha lista, tá? Vou chamar ela de lista. E aí aqui dentro eu tenho que usar o nome de lista, né? Aqui, tudo aqui que for era lista 1, porque ele vai pegar pelo parâmetro, ó. Lista 1 vai ser tudo lista, tá? Passa a ser lista. Para que isso, né? Função para facilitar a nossa exibição, tá? Exibir lista 2D. E aí ele mostra a lista pra gente. Ó, função tá bom? Então é isso aqui. Vamos ver se tem aqui algum erro. Não, beleza. Então vamos lá, vou executar aqui só para ele gravar na memória. Veja que eu executei e não mostra nada, porque eu não estou fazendo uma chamada para função. Eu vou fazer a chamada para função aqui abaixo, tá? Porque como a gente modificou aqui, ó, na memória, no escopo aqui do Google Colab, né? Ele vai guardando a memória aqui, né? Ele não é cada execução, ele não reinicia, ele vai guardando o ambiente. Eu preenchi aqui, né? Então agora eu quero imprimir de novo a minha lista para ver como ela tá. Então eu vou fazer a execução, a minha lista 1. Vou passar a minha lista 1 para o meu exibir lista 2D. Tá? E é a minha lista 1. Aqui no escopo externo é a minha lista 1. Então eu vou fazer a exibição dela aqui. Ó, vou chamar, vou executar. Ó, viu? Ó, ele executou. E aqui no lugar onde estava none, ó, ele preencheu aqui pra gente
já mostrou os valores que a gente preencheu, né? Que está modificado. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Eu espero que você esteja entendendo, tá? Então, ó, eu transformei aquele trechinho de código que eu fiz lá em uma função. E aí ele recebe como parâmetro a minha lista. E aqui dentro ele faz, eu posso imprimir quantas vezes eu quiser, tá? Posso reutilizar essa função para fazer isso. Vou criar aqui uma nova célula. A ideia dessa nova célula aqui é para mostrar para vocês umas outras formas de imprimir, tá? Outras formas de imprimir. Por exemplo, vamos supor que eu queira imprimir só a primeira coluna. Eu quero imprimir só os dados da minha primeira coluna. Eu posso fazer, ó, imprimir apenas a primeira coluna. Então eu posso fazer o quê? Eu posso pegar meu i', começar no 0, tá? Meu índice que vai representar a linha. Vou pegar a quantidade de linhas que tem, igual seguindo ali em cima, né? Igual a gente fez, quantidade de linhas. Vai ser o tamanho da minha lista. Continuo aqui trabalhando com a lista que está na memória, lista 1, aquela lista inicial, tá? Essa lista 1 aqui. E aí ele vai pegar e vou fazer um while, né? Vou fazer aquele enquanto, e vou fazer enquanto i' for menor que quantidade de linhas, eu vou colocar aqui o incremento, para não esquecer. E vou imprimir aqui a minha lista 1 no i', no meu primeiro índice de linha aqui. O que ele vai fazer? Vai fazer aquilo que a gente tinha feito lá, né? Ó, tá vendo? Vai imprimir aqui. Só que agora, e se eu quiser imprimir a primeira coluna? Ó? Esse caso aqui é um caso que você está fixando a coluna, né? Você está falando, é só a primeira coluna. A minha primeira coluna aqui, né, de todas as minhas linhas, qual que é o índice dela? É o índice 0, né? Então eu poderia colocar aqui, ó, fixo, né? Eu estou imprimindo em todas as linhas a coluna 0. Aí neste caso é um dos casos que eu posso trabalhar com um único laço, tá vendo? Eu não preciso trabalhar trabalhar o laço encadeado, os dois laços, tá? Eu posso fazer isso, ó, imprimir apenas a primeira coluna. Ou poderia ser, tipo, imprimir a última coluna. Qual que é a última coluna? A última coluna... Qual que é a minha última coluna? A minha última coluna vai ser a minha quantidade de linhas que eu tenho, a minha quantidade de colunas que eu tenho, na verdade, né? Aí aqui eu teria que pegar a minha quantidade de colunas, que é a minha lista 1, no índice i', ele vai me mostrar quantas colunas eu tenho, e aqui eu faço -1, que aí eu tô pegando a última. Então aqui, por exemplo, se eu quiser só imprimir a última, aí eu substituo aqui por uma variável, tá? Eu poderia fazer assim. Ó, tá vendo? Ele imprimiu aqui esse finalzinho aqui. Então isso aqui é uma forma quando eu quero imprimir um determinado valor. Por exemplo, e se eu quisesse, por exemplo, imprimir só a linha, todas as células da linha 2, por exemplo. Da linha 2. Eu poderia partir pro mesmo princípio. Ó, quer ver? Eu vou fazer aqui em outra célula só para você. Imprimir apenas eu vou chamar de segunda linha, tá? Segunda linha que implica em índice, qual índice? Índice 1, né? A minha segunda linha vai estar no índice 1. O índice da linha vai ser linha 1. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, agora, como eu quero imprimir coluna a coluna, eu posso criar aqui um controle para minha quantidade de
para minha coluna, na verdade, né? Um índice para minha coluna, porque aqui eu vou variar as colunas, então eu quero ir de I coluna, ó. Eu quero ir aqui de I coluna até a quantidade de colunas que eu tenho aqui. Agora que eu quero verificar a quantidade de colunas que eu tenho. Como é que eu verifico essa quantidade de colunas, né? Como é que eu verifico essa quantidade de colunas? Eu vou verificar a quantidade de colunas que eu tenho na minha linha 1, né? Porque aqui, ó, eu não quero primeira, só segunda, então eu posso ver aqui quantas colunas eu tenho. Né? A quantidade de colunas que eu tenho na minha linha 1. E aí ele vai me devolver quantas colunas eu tenho. E aqui agora eu vou percorrer só aquela coluna, só aquela linha. Né? Que aqui no caso a minha linha ela tá fixa. E eu quero percorrer as colunas. Eu quero imprimir as posições das células, tá? No sentido horizontal. Eu quero imprimir só isso aqui. Tá? Só esses valores aqui. Tá bom? Nesse caso aqui vai ser esses, né? Então o que que eu faço? Ó? Eu pego aqui a minha quantidade de colunas que eu tenho, aí eu vou percorrer coluna a coluna. E aí como é que eu faço isso? Eu vou pegar aqui, aí a minha linha é fixa, ó, o meu índice da linha é fixa, e meu índice da coluna é o que vai variar, porque ela vai variar o quê? Baseada na quantidade de colunas que eu tenho. No caso aqui eu sei que são 4, mas eu vou fazer assim, ó, fixei o índice da linha e estou variando o índice da coluna. Aqui vai começar em 0 e vai até quando for menor que a quantidade de colunas, tá? Então aqui no caso a ideia aqui, ó, como eu fixei o índice 1, ele vai imprimir aqui para mim, ó. Tá? Ele imprimiu aqui. Aí, por exemplo, eu quero que imprima, como é linha, eu quero que imprima na mesma linha. Eu posso usar aqui aquele recurso aqui do End, ó. Ó, ele imprimiu aqui para mim exatamente o que eu tenho na minha linha, na minha segunda linha, que é de índice 1, tá bom? E aqui eu posso, se for o caso, eu posso fixar essa linha, tá? Eu posso fixar essa linha da maneira que eu quiser. Pode estar fixada tanto a linha quanto a coluna. Vai depender apenas do seu problema, tá? Vai depender apenas do seu problema. Às vezes vai ser possível você fazer isso. Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Um exemplo um pouquinho mais avançado, que a gente vai avançando. Vamos imprimir imprimir a matriz, né, aqui a matriz lista de forma inversa. Tá? Então, de forma inversa seria o quê? Qual que é a ideia? É eu vir aqui, em vez de vir no sentido linhas, colunas de cima para baixo, eu vou vir no sentido linhas, vou vir no sentido da última linha e última coluna, de baixo para cima, tá? Aqui a ideia é simplesmente eu pegar aqui, ó, e fazer assim, ó, imprimir esse, depois esse, depois esse, depois esse, aqui, 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 assim, ó, dessa forma, tá? De trás para frente. Eu vou imprimir esse aqui, ó, no sentido esse, depois esse, depois esse, depois esse. Aí eu tenho que pensar um pouco, né? Vamos lá. Para mim fazer essa exibição aqui, que célula que é essa aqui? Que posição é essa? Essa aqui seria a posição 0, 1, 2, 3, posição 3, 3, 3, né? Depois eu vou ter que fazer a 3, 2, né? Depois a 3, 1, depois a 3, 0. E assim sucessivamente. Aí aqui agora eu tenho que pensar um pouquinho, né? Pensar um pouquinho para mim poder ver como que eu faço. Então eu vou ter que ter minhas colunas do mesmo jeito, meu I',
porque eu vou percorrer tudo, então eu tenho que ter minha parte de linha. Só que agora aqui meu linha vai começar na minha última linha. Qual que é a minha última linha? A minha última linha é o tamanho da minha lista, né, em linhas, né, menos 1, para mim saber qual que é a minha última linha. Né? Então, porque quando eu faço esse len lista 1, ele está pegando o tamanho daqui da minha lista, é o tamanho dela da lista pai. Ele vai falar quantas coisas tem aqui dentro dessa lista aqui, tá? Que é denotado aqui pelo colchete, tá bom? Então aqui ele vai me falar quantas sublistas tem, como se fossem sublistas, né? Ou listas filhos. E aí é 4, mas como eu começo em 0, eu vou falar, eu tenho que fazer o menos 1 para falar que meu último índice é o 3, porque meu último índice, o 3, representa a minha quarta linha, tá? E aí eu faço aqui de trás para frente, eu inverto a lógica. Eu vou fazer enquanto i linha, agora que eu vou fazer enquanto i linha for maior que o tamanho, for maior que 0, na verdade, né? For maior que 0. Por quê? Porque aqui a ideia agora é eu fazer de trás para frente. Para mim fazer de trás para frente, eu tenho que fazer um decremento. Ó, e linha recebe, eu vou fazer aqui na sintaxe longa para você entender, ó. Então, i linha vai receber i linha menos 1. Então, o que vai acontecer aqui, ó? O tamanho da minha lista é 4, menos 1, 3. Então, meu i linha começa em 3. Ele vai fazer enquanto i linha for maior que 0. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer i linha, aí ele vai fazer aqui o que eu quero fazer, né? Vamos começar aqui devagar. E aí ele vai fazer aqui, ó. Ele vai fazer i linha, vai receber i linha, o que tá lá, menos 1. Então, ó, inicialmente ele tem 3. Então, ele vai fazer 3 menos 1. Aí passa a valer 2. Tá? Beleza? E aí ele vai fazer o 2, vai fazer 1. Aí quando ele for aqui, enquanto ele for maior que 0, ele vai fazer. Só que tem um detalhe aqui. Quando ele for igual a 0, o que vai acontecer? Ele não vai fazer. Mas a gente tem que fazer no 0, porque o 0 é o meu primeiro índice. Então eu vou fazer de trás para frente, que eu vou fazer no índice no 3, no 2, no 1 e no 0. Então aqui o que eu faço? Eu tenho que fazer aqui enquanto for maior ou igual a 0. E aí quando ele for 0, ele vai passar aqui 0 menos 1, vai ficar menos 1, vai ficar negativo. Aí a condição passa a ser falsa e ele não faz. Quer ver? Vamos imprimir aqui, começando só com a lista, só com a linha para a gente ver, ó, o índice da linha. Só para vocês verem aqui, ó, que ele imprimiu. Vamos ver se ele imprimiu de trás para frente. Como que a gente vai saber se ele imprimiu de trás para frente? Vamos fazer o exibir lista 2D, né, que a gente colocou ali em cima. Vamos imprimir. Aí ele vai imprimir a versão invertida, as linhas invertidas, né, da última para a primeira, e vai imprimir aqui ela no sentido normal. Ó. Vamos ver se deu certo. Com um print aqui só para separar para vocês verem. Ó. A lista normal é essa aqui. Ó. Primeira linha, segunda, terceira, linha de índice 0, índice 1, índice 2, índice 3. Aí ele imprimiu a linha 3, a linha 2, a linha 1 e a linha 0. Tá vendo? Deu certo. Aí agora eu tenho que fazer a mesma coisa, né? Pra gente cumprir aqui, né? A matriz no sentido da última linha e da última coluna de baixo para cima, tá? Eu tenho que fazer agora a parte das colunas. Então, o que eu tenho que fazer? Para cada linha dessa minha, eu tenho que pegar a minha coluna, minha última coluna. Aqui o princípio vai ser o mesmo, né? Minha última coluna, o maior índice, né, da minha linha, né? O maior índice da coluna, que representa a coluna. Então aqui o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o tamanho dessa linha, da linha atual, né, que eu estou percorrendo, que é o i', o tamanho
da linha atual, que eu vou estar aqui, né? Por exemplo, quando eu estiver na 3, né? Ele vai começar na 3, né? Igual a gente já viu aqui. Aí a linha vai ser 3. Aí qual a minha coluna maior? Meu tamanho dessa minha linha, menos 1. Vai ser o meu maior índice. E aqui eu vou fazer o outro enquanto, usando a mesma lógica. Ó, I coluna, enquanto I coluna for maior, igual a 0, né? Que ele está vindo de trás para frente, ele vai conseguir fazer o mesmo procedimento ali, né? Primeiro, eu gosto de colocar aqui para não esquecer, né? Para não dar um laço infinito. Aí ele vai fazer menos igual, ó. Aqui eu já vou usar a sintaxe curta do Python, menos igual 1. Então aqui ele vai estar decrementando, ele está pegando o que está lá, menos 1, e atribuindo no I coluna. Vai ficar fazendo isso aqui. Quando ele chegar no 0, ele vai fazer 0 menos 1, aí vai dar menos 1 o resultado, e aí dá falso, ele vai e sai. Tá? E aqui, esse print eu vou imprimir, vou fazer para imprimir aqui dentro. Tá? Então vou imprimir na linha e na coluna. E vou fazer aqui um endzinho aqui, ó. Vou colocar um end diferente para ele imprimir só espaço. E aqui eu vou, como a gente fez ali em cima na primeira versão, vou colocar aqui também para ele imprimir. A cada nova linha ele dá um espaço, tá? Ele vai imprimir na frente, né? De trás para frente, tá? Então ele vai pegar de trás para frente. Linhas e colunas, ele vai imprimir de trás para frente e vai fazer esse processo. Ó. Vai decrementar a linha, decrementar a coluna, decrementar a linha, vai pegar a maior, né? Pegar a maior linha, depois pega, para cada linha ele pega a maior coluna, o maior índice de coluna, vai percorrer ela enquanto ela for maior ou igual a 0, e aqui ele vai decrementando, ele vai indo de trás para frente, ele vai fazendo uma contagem, como se fosse aqui é uma contagem regressiva, tá? Uma contagem regressiva. Beleza? Aqui é a contagem regressiva. Vamos executar aqui para vocês verem. Olha lá o que ele fez. Ó. Ele imprimiu aqui, ó. Essa aqui é a normal, né? A versão normal. Ele imprimiu o 4, o 3, o 2, o 21. Depois ele voltou aqui para a próxima linha, né? Para a penúltima linha. Né? Fez a última, depois passou para a penúltima. Ó, aí fez 4, 3, aqui, ó. 4, 3, 2, 9. Depois ele foi para a antepenúltima. 4, 3, 2, 23. Depois ele veio para a primeira linha. Tá? Então aqui ele fez a impressão de trás para frente. Beleza? Então aqui a gente complementando aqui, pessoal, vocês conseguiram ver que é possível fazer essa manipulação de outras formas. E essa manipulação, pessoal, na verdade, ela funciona da forma que você precisar, da forma que o problema pedir. Tá vendo? Você viu que você pode usar você pode usar o laço encadeado, ou você pode usar o laço. Você pode usar o laço. Dois laços, ou um laço só, né? Dependendo da situação. Tipo aqui, ó, eu quero imprimir só uma determinada coluna específica. Tá? Quero imprimir só uma determinada coluna. Ou quero imprimir só uma determinada linha, né? Esse caso aqui a gente fez de linha, imprimir uma determinada linha. Esse aqui imprimir uma determinada coluna, tá? Que a gente usou lá, que é a primeira. Aqui a gente falou como primeira. Tá? Depois a gente mudou aqui para a última, né? Fazendo o exemplo aqui, se fosse última, né? Quando a gente fez o primeiro exemplo, a gente fixou aqui como 0, né? Primeira coluna 0, a gente fixou manualmente. Porque a primeira coluna sempre vai ser 0. Só que aqui você tem um detalhe, às vezes pode ser uma... A gente não está lidando com isso aqui, mas poderia ter uma linha vazia, né? Se a linha for vazia, se existisse uma linha vazia aqui, ela daria um erro, tá? Mas no caso, como já está pré-definido aqui, ó, o tamanho que a gente fez ali em cima, né, a gente já criou aqui a lista 1 desse jeito, a gente já sabe que ela está preenchida em todos os itens, não tem item vazio, tá? Mas isso aqui, depois em outras aulas, a gente vai aprender
a trabalhar também, a lidar, né, fazer a lista aumentar de tamanho, tá? Acrescentar itens aqui dinamicamente, que essa que é a parte interessante, mas você tem que saber como que funciona o acesso e a manipulação disso aqui, tá? Vai ficar um exercício para vocês, como exercício, qual que é a ideia aqui, o exercício que vai ficar para vocês? O exercício de vocês refazer essa aula aqui, esses exemplos todos que eu dei aqui, só que em vez de usar o enquanto, é para usar o laço for, tá? Aí no laço for, você vai usar aquele range certinho, tá? Vai usar o range. E aí, a ideia do for range, né? Por exemplo, e linha. Vou fazer só aqui um exemplo rápido aqui para você ver como é que funciona. For e linha em range, né? Aí você tem que lembrar como é que é a sintaxe do range, ó. Você tem um ponto de parada só, né? No caso, quando você estiver indo no sentido direto, beleza. Por exemplo, o tamanho aqui é 4, né? Ou você vai pegar lá o seu tamanho de linhas que você tem, né? Quantidade de linhas. No caso do for é mais fácil, porque você não vai precisar ficar incrementando o índice aqui dentro. Essa questão de incrementar o índice para você ter o controle da condição do laço, para não virar laço infinito, né? A sua contagem ela vai ser automática aqui pelo enquanto. Então eu faria assim, len, lista 1, né? E aqui eu colocaria aqui a quantidade de linhas. Ó. Print e linha. Aí você vai ter que fazer isso aqui para linha e para coluna. Aí vai ser encadeado, tá vendo? E aí, mas aí você vai ter assim aquele caso. E quando eu quiser agora ir fazer esse último aqui que a gente fez agora, que é de trás para frente. Como é que você vai poder fazer? Você vai poder, usando a sintaxe aqui, né? Usando a sintaxe, então, usando a sintaxe do range, você vai ter que usar aquela sintaxe lá, o ponto de partida, o ponto inicial, start, o ponto de parada e o seu passo. No caso, o ponto de parada, ó, é importante notar que o ponto de parada ele é exclusivo, quer dizer que ele é excluído, tá? Ele é excluído, tá? O ponto de início ele inclui, ó, é inclusivo, e o ponto de parada ele exclui, tá? Então, nesse caso aqui, como é que você faria de trás para frente? Você faria o ponto de parar, o ponto de início. O ponto de início seria o quê? Seria a quantidade de linhas menos 1, né? Porque seu ponto de trás para frente, né? Para você começar lá, o seu início começar de trás para frente, começar no 3, seria a quantidade de linhas menos 1. O seu ponto de parada seria o quê? O 0 não pode ser. Por que não pode ser o 0? Porque o 0, ele exclui, ele não faz, né? Ele não vai pegar o 0. Tá? O 0 ele não executa no laço, ele não repete quando for 0, ele simplesmente interrompe é a condição de saída aqui do range, tá? É a condição de saída do range, ele não gera o 0, tá? O ponto de parada ele não gera. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer meu ponto de parada menos 1, porque ele vai fazer o 0, aí quando ele fazer menos 1 e tal. Só que aí no caso eu tenho que lembrar que aí eu tenho que colocar também o step, que é meu passo, né? O passo, qual que é meu passo? Como eu estou fazendo de trás para frente, decrementando, também é menos 1. Tá? Então aqui eu faço, ó, começo no 3, paro quando for menos 1. Por que paro quando for menos 1? Para ele fazer o 0. E ele decrementa aqui, ó, o passo ele vai fazer de menos 1 em menos 1, tá bom? Aí ele vai fazer assim, ó. Ó, 3, 2, 1. Beleza? Então, isso aqui é só uma dica para vocês não se perderem quando for fazer, tá? Então, o exercício vai ser esse, vai ser vocês reproduzir essa manipulação toda que eu fiz aqui, criando função e tudo mais, para uma matriz de mesmo tamanho aqui, 4x4, e fazer todas essas manipulações aqui usando o laço for, tá? Em vez de usar o enquanto, você vai usar o for. Beleza, pessoal? Então, é isso. Continue estudando e até o próximo vídeo.